Bom, pessoal, então, boa noite a todos. Então, vamos para a nossa aula da UC de Instalação, Operação e Manutenção do Sistema de Refrigeração Industrial. Bom, pessoal, então, eu acho que está faltando aqui mais umas duas aulas para a gente encerrar a nossa... tem essa e mais 2 semanas ainda para a gente encerrar a nossa UC aí. Só lembrando, pessoal, quem tiver atividade dessa UC e das UCs desse módulo, tá em tempo ainda de fazer ainda as entregas, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procure aí, tá bom? Me acione aí, seja em WhatsApp, pode me abolar aí, meu WhatsApp tá disponível para isso mesmo, pessoal. Não é como diz, só enfeite não, não é só para fazer número aí não. Pode me procurar aí, me enche o saco mesmo, tô aí para isso. Pode eu falo encher o saco, pessoal, é só modo de falar, mas não me perturba não, manda mensagem lá, eu respondo. Pode ser que eu não consiga responder de imediato aí, mas consiga atender isso aí de forma mais assertiva possível. Deixa eu compartilhar então a tela aqui com vocês, pessoal. Bom, então, pessoal, na última aula eu falei então sobre aí o teste de estanqueidade e vazamentos, né? Então faz aquela inspeção visual, né? Depois faz os apertos ali nos flanges, nas válvulas, né? Para ver se está conforme as instruções do fabricante. E além disso, né, a gente faz também a adição de óleo, né, no compressor, né, para colocá-lo dentro também das especificações de funcionamento. Bom, então aqui a gente tem uma troca de lubrificante de um compressor alternativo semi-hermético, né? Então, um compressor aberto ou semi-hermético, a gente consegue fazer a troca de óleo. O fechado também dá, mas o fechado é mais difícil a gente, por exemplo, ver nível de óleo, é um pouquinho mais complicado. Aqui a gente consegue ver, né? Bom, então, como é que a gente faz a adição de óleo? Então, com o compressor em funcionamento, abra lentamente a válvula de sucção de serviço localizada na parte frontal do compressor. Desligar o compressor quando a pressão no cárter cair a zero, ou seja, antes do vácuo, né? Remover a tampa de óleo do lado do compressor. Insira um pedaço de tubo do orifício de modo que uma extremidade toque o fundo do cárter, né? Como está aqui na figura. Sele temporariamente o corpo da tubulação com alguma massa. Abra ligeiramente a válvula de sucção para pressurizar o cárter, né? Então você abre essa válvula para pressurizar o cárter. Meça a quantidade de óleo removido do cárter. Coloque a mesma quantidade de óleo novo de substituição no cárter. Então aquele que você retirou, você repõe, né? Então geralmente é bom utilizar aqueles copos medidores, né? Que a gente vê ali a quantidade em ml ou litros, né? Então a gente reinstala a tampa e evacua o cárter, né? Abre a válvula de sucção, dê partida no compressor e verificar o visor de vidro do óleo. Bom, isso a gente fez o óleo do compressor, né? E além disso, a gente vai fazer a recarga, né, no caso de amônia, né, no circuito e de fluidos halogenados. Bom, então aqui a gente tem um processo. Então a gente dá a partida no compressor, a gente abre a válvula do lado de baixo, né, de baixa pressão e carregar de líquido, coloca então o fluido, né, carregar até que a temperatura de condensação esteja correta para o ambiente. Então aqui a gente monitora também a amperagem do compressor, né. Então, ao mesmo tempo aqui a gente monitora com um alicate amperímetro o compressor. Depois a gente espera por 5 minutos para verificar se o vácuo correto permanece. E certificar de que a válvula do lado de alto esteja fechada e a válvula aqui de serviço lá na balança. A gente vai colocar a carga correta de fluido, né? E consultar o manual, né? Para cada circuito vai ter ali a carga correta do sistema, né? E unidades criticamente carregadas com condensadores inundados. É isso, com um condensador aí do tipo inundado. Bom, e outro procedimento que a gente precisa saber também, né, pessoal, é o recolhimento de amônia. Então,
a gente tem que ter todo cuidado, né? Então, todo EPI utilizado, né? Todo o processo tem que ser feito corretamente, sem, como diz, sem pressa e também sem nenhum atalho, né? Saber do próprio perigo que a amônia, né? A própria amônia, ela exige aí, né? Então, envolve a utilização de recipientes de líquido e, quando necessário, também caminhões reservatórios, né? Então, para sistemas de simples taxa e pequeno porte, a gente faz esse procedimento aí. Então, a gente coloca o cilindro de recuperação, a unidade, né, recolhedora, manifold, ambas as válvulas do tubos têm que estar abertas, as válvulas de serviço também abertas aí no sistema. Então, a gente conecta as mangueiras de sucção e descarga do manifold para as válvulas de serviço, conecta a mangueira central do manifold na entrada do equipamento de distribuição, conecta a mangueira de carga da saída da máquina de recuperação à válvula do vapor no cilindro de recuperação, né? Então tem a estação recolhedora ali, ou unidade de recuperação. Abra as válvulas de entrada e saída da máquina de recuperação, né? Então a válvula de entrada e de saída. Abra a válvula de vapor do tanque de recuperação e da partida na máquina de recuperação. Eu vou abrir a válvula de sucção de serviço, tanto da unidade de refrigeração quanto do manifold. Depois de aproximadamente 2 minutos, eu vou abrir a válvula de descarga de serviço na unidade de serviço e também no manifold. Todo refrigerante foi recuperado quando o lado de baixa pressão do manifold mostrar que o sistema está em zero, né? Ou seja, ou até vácuo. Isso quer dizer que o meu lado de baixo está totalmente recolhido. Aí eu vou fechar as válvulas de descarga de serviço do manifold e vou fechar as válvulas de sucção de serviço e também do manifold. Desligo a máquina de recuperação e fecho a válvula do tanque de recuperação. Desconecto o manifold e os demais acessórios do compressor e procedo com o descarte do fluido. Aí o descarte é por empresas especializadas em reciclagem de produtos químicos, né? Então, todo cuidado, somente se eu estiver lidando com amônia ou com algum outro fluido mais tóxico também. Bom, com relação aos diagramas elétricos de comando, pessoal, preciso também ter um cuidado ali, né, para seguir e fazer as ligações conforme as recomendações do fabricante. Então, por exemplo, esse diagrama é importante, por exemplo, para instalação, né, ainda mais se eu tiver um sistema com maior estágio, um sistema mais complexo aí, né. Então, os disjuntos dispositivos responsáveis pelo acionamento, pelo controle, então, por exemplo, relés, contatores, controladores, chaves, disjuntores, né, codificado com as cores corretas. E além disso, né, os diagramas vai variar também com o porte do tipo do equipamento, então tipo, mecanismo de controle e todas as informações necessárias para o acionamento elétrico. Aí a gente tem um exemplo de um painel, né, elaborado aí conforme projeto nos manuais de instalação e manutenção. Que a gente viu também lá em comandos elétricos, né? Sempre fazer aquela inspeção visual, né? Ver como é que está a questão ali das conexões, né? Os parafusados aqui, se os barramentos também são devidamente distanciados, não tem risco ali de um contato direto para gerar um curto-circuito, monitorar ali as tensões de entrada e saída, verificar o disjuntor também está tudo certo, os contatores, DRs, né, contatores, então olhar tudo aqui, né, em questão de limpeza, está devidamente limpo, né, as partes vivas também estão devidamente protegidas, né, questão ali do acrílico. Então são todos aqueles cuidados que a gente tem aí na manutenção elétrica. E qualquer alteração que se fizer, a gente tem que alterar também o projeto que tem que estar ali junto à porta, né? Bom, também, pessoal, depois dessa preparação também, a gente prepara a adequação para a partida, né? Para realizar a conexão e acionamento da parte elétrica, que é o start por um sistema elétrico, né? Então, com isso, a gente faz essas seguintes recomendações aí. Então, para todas as ligações internas e externas, tem que ser observado a NBS 5410. Então, toda essa norma aqui é a instalação elétrica de baixa tensão, né? Então, a gente está lidando mesmo com o sistema trifásico de baixa tensão, né? Então, geralmente, a alta tensão é acima de 1000 volts corrente alternada e 1500 corrente contínua, né? Então, aqui a gente é baixa tensão. Então, os cabos de alimentação principal e comando tem que ser de cobre ou alumínio, né? Que tem os melhores índices de condutividade elétrica. Geralmente com isolação tipo PVC e temperatura mínima de 70 graus Celsius.
Pode ser alguns casos que usa barramento. Barramento vai ter também uma proteção ali, seja por acrílico ou aquela borracha em volta do barramento. Verificar também a distância máxima entre dois pontos de tensão e a especificação das bitolas, né? Então, o dimensionamento correto, né? Conforme a orientação da NBR 5410. Verificar se as hélices dos condensadores estão livres para o movimento, né? Se não tem nenhum tipo de obstrução, né? Para não travar e não gerar ali um superaquecimento. E também seguir expressamente, né, as recomendações dos fabricantes dos equipamentos, né? Então, sempre, né? Seguir à risca ali o que o fabricante determina, né? Então, isso aí é a regra de ouro ali para a gente manter o sistema funcionando a contento, né? Bom, só estou lidando também com os condensadores evaporativos, né? Então, os procedimentos de reparo e inspeção também é de grande importância, né, para o sistema industrial. Bom, e é usual também nos condensadores a água evaporativos eu tratar essa água, né, utilizado no resfriamento da amônia, né? Então, por exemplo, essa água com processo de tratamento deficiente pode dar incrustação nos tubos dos condensadores. Então, geralmente essa água misturada à amônia, ela vai dar uma característica mais ácida. E essa acidez vai atacar principalmente a minha tubulação, né? Se a minha tubulação, mesmo minha tubulação de aço inoxidável. Então, um aço inoxidável quer dizer que ele é, vamos dizer assim, totalmente isento de uma oxidação. Ele vai, no momento, aquela proteção dele da inoxibilidade vai acabar, ela vai, né, em algum momento ali, algum ponto ali do tratamento que torna ele ácido inoxidável vai ser atacado. Então, essa água tem que ser devidamente tratada para correção ali, principalmente pH, né? Bom, e também a gente pode realizar um procedimento comum dos separadores de líquido que operam com amônio, fazer a purga de óleo lubrificante do sistema, né? Então, o meu sistema que está com o compressor vai ter o óleo junto, separar ali a amônia do óleo, né? E também os outros procedimentos que a gente faz ali é os testes de ajuste e balanceamento, que vai garantir que o sistema frigorífico industrial vai operar de maneira adequada. Então, os testes de ajuste e balanceamento envolvem basicamente a verificação por meio de simulações operacionais de elementos de proteção do sistema frigorífico. Então, por exemplo, alta pressão de descarga, baixa pressão de sucção, baixa pressão diferencial de óleo, alta temperatura de descarga, alta temperatura do óleo e outros sistemas de proteção que porventura o sistema apresente, né? Então, por isso que a gente tem o teste, né, de ajuste e balanceamento. Então, ele também vai prever o monitoramento startup do sistema, qual ele prediz a verificação correta do sistema de refrigeração e o monitoramento de vazamento de amônia. Então, para tanto, né, a equipe que é responsável pela partida tem que capacitar, né, meus operadores aí para realizar essa correta operação. Então, os testes de ajuste e balanceamento, pessoal, justamente para isso, a gente, vamos dizer assim, tentar, de certa forma, prever as condições críticas do sistema. Então, seja na pressão, pressão de alta, de baixa, também a alta pressão, o extremo também, as baixas pressão, tanto de sucção quanto de descarga, a pressão do óleo também, do óleo lubrificante, né, ainda mais nesses compressores maiores que trabalham com uma certa pressão, temperatura também demasiada de descarga, né, que se caracteriza também o fluido refrigerante, a alta temperatura do óleo, que acaba influenciando principalmente na viscosidade e perde o poder de lubricidade, né? Então, todos esses problemas ali que pode vir a ter, né? E a gente consegue ver isso nos testes de ajuste e balanceamento, para que o meu sistema trabalhe dentro dos parâmetros normais de operação, né? Dentro dos parâmetros ali concebidos pelo fabricante ou nos parâmetros de projeto, né? E isso é feito justamente pelo TAB, né? O teste de ajuste e balanceamento. Bom, e além disso, pessoal, eu preciso também, já que no meu sistema industrial a visão o objetivo o resfriamento e o congelamento de alimentos, eu preciso também monitorar, além da própria temperatura, a umidade, né? A umidade é importante para cada tipo de alimento, né? Então a gente viu, por exemplo, carcaça,
carcaça, por exemplo, de carne ali, suína, bovina, tem que ter ali uma umidade alta, quase em torno ali de 80%, 90%, né? Até porque, né, como é carne ali, é um produto carne, se eu diminuir a umidade, o que você vai fazer? Você vai ressecar, né? Você começa a ressecar e você vai começar, então, ou a deteriorar, ou também perder algumas características ali sensoriais, né? É, de sabor, né? Sabor, odor, característica física ali, visual. Então, você tem que manter aquela temperatura, principalmente a umidade correta, né? Constante. Então, para isso, eu vou utilizar para tanto para principalmente achar a dupla temperatura e umidade, o psicrômetro, né? Então, vou ter dois termômetros, né? Que vai estar posicionado um do lado do outro. Um vai ser de bulbo úmido e o outro de bulbo seco, né? Então, geralmente é aquele com chumaço de algodão, que é o de bulbo úmido, o outro é ponta seca ali, que é o ar, né? Então, um vai dar a temperatura com relação a teor de umidade, o outro com ar seco, né? Então, justamente, o termômetro de bulbo úmido, ele vai ser uma malha, geralmente de algodão, num recipiente contendo água destilada, né? Então, essa malha é constantemente umedecida pelo efeito de capilaridade, né? Então, como diz, a parte mais seca, né? Mais seca vai sendo atraída pela parte úmida, né? Que a gente chama de efeito de capilaridade. Isso para ver também, né, pessoal, a questão de o ar circulando, ou seja, o ar circulando dentro do meu sistema de refrigeração, eu também preciso monitorar a questão do ar na questão do seu movimento. Isso eu vou fazer pela medição de velocidade. Então, não apenas monitorar a vazão, mas também sua velocidade. Isso eu vou também fazer pelo termo higroanemômetro, né? Então, a gente vai ter escala de leitura digital que a gente pode fazer diretamente no display. Então a gente tem aí o psicrômetro, né, que dá justamente aqui a temperatura juntamente com a umidade. E aqui também, ó, tem o termohigroanemômetro. Então a gente tem temperatura, umidade e também velocidade do ar, né? Então eu consigo monitorar essas três variáveis, né? Temperatura, umidade e velocidade do ar, que é o que eu preciso monitorar também em uma câmara frigorífica, né? Então aquele ar não pode ficar parado, de certa forma ele precisa circular, até para poder atingir o frio nas mais diferentes áreas da minha câmara, principalmente a gente chamada os pontos cegos, né? A gente tem que esse meu ar está bem distribuído em todo o volume de câmara, né? Então, se a gente tiver ponto cego, a gente pode fazer isso também por uma câmara termográfica, é achar ali, por exemplo, o campo do ar, né, onde o ar está atuando, que mantém meu ambiente nas temperaturas corretas, e achar ali pontos cegos e corrigir, né? Então, qual que é a melhor distribuição de ar, se é necessário colocar um ventilador ali mais potente ou mudar as direções para poder fazer com que o ar circule, né, e mantenha o frio correto em todos os pontos, né, da minha câmara frigorífica. E aí, claro, também, né, fazendo isso, a gente mantém a gente mantém a eficiência energética, né? Porque, vou aumentar a potência você vai aumentar a circulação, porém ainda não vai continuar atingindo um ponto cego, ou seja, você vai estar gastando energia de forma desnecessária. Aí, qual que é a solução? O que você vai fazer para atingir aquele ponto cego? Será que foi falha de projeto? Ou qual que é a solução que a gente pode fazer? A gente pode usar anteparos ali, fazer uma indução do ar em alguns pontos para poder circular em todo o meu ambiente, né? Aí são coisas que a gente pensa aí no tempo, né? Para sempre achar ali o ponto certo, né? Bom, e para medição de pressão em sistema de refrigeração industrial, pessoal, a gente utiliza também o sistema analógico, né? Pode ser o manifold, né? A gente tem esse manifold tradicional aí, né? Que é da linha de baixa, que é azul, e a alta de vermelho. A gente tem as três mangueiras aí, onde monitora temperatura e pressão na parte baixa, da linha de baixa pressão, e a de alta pressão também, pressão e temperatura. Hoje a gente tem os digitais, né? Muito mais práticos ali, né? Seleciona ali o fluido,
Já coloca ali os parâmetros, já dá tudo bonitinho, né? Bem mais rápido ali, né? Já tem um visor. Então aqui geralmente tem só alguns fluidos, né? Não são todos, e tem que saber qual que é o fluido de trabalho. Geralmente ali é o R22 mais algum outro, geralmente o R134 também, né? E para medir a corrente e a tensão, né, a gente vai utilizar os multímetros, principalmente os alicates, né? Os alicates que lidam com tensões e não, ele mede tensão, mas também correntes, né? Maiores aí. Ok, pessoal. Então aí a gente finaliza. Vamos fazer um exercício aí de carga térmica. Deixa eu só ver se eu acho um aqui. A gente fazer junto aí. Deixa eu só. Então, pessoal, alguém aí quer falar alguma coisa? Alguma dúvida aí? Questionamentos? Para vou achar aqui o. Só um minutinho, deixa eu achar aqui a. Só rapidinho aqui. Só pegar aqui um. Só uma parte do pente aqui, pessoal. Bom, pessoal, então deixa eu compartilhar a tela de novo aqui. Vamos fazer esse exemplinho aqui. Bom, então, pessoal, eu tenho. Vamos estimar a carga térmica de uma câmara para a seguinte situação. Então, uma empresa ela deseja resfriar uma quantidade diária de 960 quilos de frutas e verduras. A temperatura de entrada do produto é de 32 graus. Então, vamos assumir aqui que a taxa de iluminação é de 10 watts por metro quadrado, utilizando o mínimo de 100 watts. Eu tenho uma pessoa operando essa câmera durante 2 horas por dentro dela. Vou considerar aí que essa câmera está instalada na cidade de Florianópolis, São José, e a gente pode escolher então uma das três dimensões para a câmera, 5 por 2 por 2,5, ou 4 por 3 por 2,5, ou 5 por 3 por 2,5.
Bom, então, pessoal, a gente tem que lembrar as 6 parcelas de carga térmica, né? Então, a gente tem que olhar o calor que entra dentro da minha câmara, né? O calor por penetração, né? Tem por infiltração, devido ao produto, devido à iluminação, devido a pessoas e devido aos motores internos, né? Então, eu vou chamar aqui parcelas, eu vou colocar o nome aqui, eu vou chamar de parcela 1, vou chamar de P1, P2, P3, P4, P5, P6, chamar de P de parcela, certo, pessoal? Bom, então o primeiro calor que a gente tem, pessoal, parcela penetração de calor. Então, P1. O P1, ele é dado por essa fórmula aqui, ó. Então, eu vou jogando para baixo aqui, ó. Então, P1 é dado pela fórmula. Então, o calor é a condutividade térmica vezes a área, vezes o ΔT, dividido pela espessura, né? Bom, só que a gente está vendo que tem que escolher uma das câmaras, né? Então a gente não tem nenhuma das variáveis. Então a gente realiza através das tabelas. Então a gente utiliza, por exemplo, essa primeira tabela aqui, ó. Vou pegar ela aqui e mostrar para. A gente pega através dessa tabela aqui, ó. Certo? Então o que que a gente considera aqui, ó? Então a gente retira da coluna, como a gente está lidando aqui com frutas e verduras, então como é verdura, então a gente vê que a temperatura interna da câmara que o produto vai ser armazenado vai ser 4 graus, tá vendo? Temperatura interna da câmara 4 graus. Então coloca aqui, vou colocar aqui a temperatura interna, né? Então vou colocar aqui T int, que é a temperatura interna, 4 graus Celsius. A espessura do isolante, que é o L, né? Essa equação L aqui, ó. A 4 polegadas, tá vendo? Então, a espessura, que é o L, vai ser 4 polegadas. No caso, 4 polegadas vai ser 0,1016 metros. E o tipo de isolante é o EPS, que é o poliestireno. Então, meu isolante é o EPS, que é o poliestireno. É o EPS. Que o K, então, o valor K dele vai ser de. Então, aqui isso é o EPS. Então, meu valor K, que é a condutividade térmica dele, vai ser de 0,029 watt por metro grau Celsius. Bom, e a movimentação diária, que está aqui também, ó, em quilograma por metro quadrado de piso, a gente utiliza esse dado para calcular o tamanho mínimo do piso da câmara. Então, ó, a movimentação diária mínima ali é 80.
Então, como é que eu vou achar esse tamanho do piso? É o movimento diário, que é dado aqui, que é de 960, pelo movimento diário em quilograma por metro quadrado. No caso aqui é 80. Então, aqui o tamanho do piso. Então, aqui é o tamanho do piso. Então, é o movimento diário. Então, movimento. É o movimento diário dividido pela movimentação diária. Então, aqui move diário. Move diário em quilograma por metro quadrado de piso, de área de piso. Então, aqui, ó, o tamanho do piso. Então, meu movimento diário, o meu exemplo aqui é 960, e a movimentação ali, ó, é 80 quilos. Então, eu vou lá, 12 metros quadrados. Então, eu preciso, ó, de no mínimo 12 metros quadrados de piso para essa movimentação diária pela, né? Então, aqui, ó, logo a área mínima é de 12 metros quadrados. Então, ó, se a gente calcular a área de piso das câmaras propostas, a gente vê ali, ó. Então, por exemplo, no piso 1, então aqui, ó, vamos considerar aqui o piso 1, aqui o 2 e aqui o 3, certo? Vamos colocar aqui a área do, então a área do piso 1 vai ser então a 5 vezes 2 aqui, né? Então, 5 vezes 2, 10 metros quadrados. A área do piso 2, 4 vezes 3. Então, é sempre esses dois aqui, ó. 4 vezes 3, por 12 metros quadrados. E a área do piso 3, 5 vezes 3, que vai me dar os 15 metros quadrados. Bom, então as áreas do piso 2 e 3 me atendem, já a do piso 1 não, né? E a do piso 2 vai ser adequado porque ela está mais próxima, tá vendo? Ela me dá os 12 metros quadrados que eu achei aqui. Então eu vou usar a área do piso 2. Então eu vou utilizar a câmera, vou usar a segunda câmera aqui, ó, essas dimensões aqui, ó. Certo? Bom, então com essas dimensões a gente calcula a área de superfície da câmara frigorífica, né? Ou seja, toda a área que ela tem, ela é prismática, então ela tem 6 fases, né? Então tem 4 áreas laterais mais duas, né? Uma superior, outra inferior. Então eu vou usar o cálculo aqui. Então eu vou usar as paredes, o piso e o teto. Então a gente calcula aqui, ó. Vamos utilizar essa. Então a gente tem a área das paredes 1. Então vamos utilizar essa. Então utilizar esta. Então, utilizar esta. Puxar a setinha aqui, ó. Utilizar essa segunda câmera aqui, ó. Então agora eu vou calcular a área. Então eu vou calcular a área da parede, a área paredes 1. Então é 2 vezes 4, né? Vezes 2,5. Vai dar 20 metros quadrados. A área da paredes 2 é 2 vezes 3 vezes 2,5.
dá 15 metros quadrados. E área, teto mais piso, então teto mais piso. Vai dar 2 vezes 4 vezes 3, que vai dar 24 metros quadrados. Bom, então a área total, eu vou simplesmente somar. Vou somar 20 com mais 15, com mais 24. Então, eu vou ter o total de 59 metros quadrados, certo? Bom, então também tenho que calcular, pessoal. Então, é justamente, ó, o que eu estou montando? Essa fórmula aqui, ó, lá, a área. Ó, preciso da área, condutividade e a espessura. E agora o que eu preciso fazer? O ΔT. Então, para calcular essa diferença, a gente tem que saber a condição do ar externo. Bom, primeira coisa, a gente precisa da localidade. Então, a gente está em Florianópolis, São José, então Santa Catarina. Bom, como não está falando nada da umidade, vou considerar ela 60% e a temperatura de bulbo seco 32 graus. Então, a gente acha a tabela 8 aqui, ó. Então, vou só pegar a tabela aqui para vocês terem uma ideia. Então, tá aqui, ó. Conforme a tabela, tem a. Então, aqui Florianópolis, pegou Florianópolis, né? Então, estou justamente na cidade de Florianópolis, ali mais precisamente São José, que era metropolitana ali, né? Bom, então agora a gente pega o ΔT. Então, a gente pega a temperatura então externa, que é 32. Então, meu ΔT, o que que é? É o 32 graus que eu peguei aqui, ó. Menos a temperatura interna, ó. Olha lá, que é 4 graus, ó. Então, 4 vai ser o quê? 28 graus Celsius. Agora sim a gente pode jogar essa fórmula aqui, ó. Q1 é igual. Então, a gente tem o condutividade térmica, que é 0,029 vezes a área, a gente calculou a área total aqui, ó, 59, vezes o ΔT, que é 28, dividido pela espessura, que é de 0,1016. Fazendo então os cálculos aqui, ó. Então, o calor por penetração vai ser 471,53 watts. Então, achei a primeira parcela aí, ó. Deixa eu só separar aqui, pessoal. Então, agora, o que eu vou fazer o próximo cálculo? Vou fazer o cálculo por... outra coisa, eu tenho que fazer também uma conversão, né? Esse valor está em watts. E o coeficiente de condutividade térmica está em watt por metro quadrado, né? Então, como toda carga térmica ela é feita em quilocaloria, então a gente converte o watt é o que que é? É o joule por segundo. A gente tem que converter para quilocaloria por hora. Então a gente converte, ó. Então a gente faz a conversão. Então deixa eu passar aqui fosse um quadro mesmo aqui. Então aqui a gente converte watt para quilocaloria por hora. Bom, então 1 quilocaloria por hora ela equivale a 1,164 watts. Então, quantos quilocaloria por hora equivale, então, 471,53 watts. Aí eu faço a multiplicação cruzada aqui, ó. Então, é 1,164x igual a 471,53. Aí eu passo dividindo. Dividido por 1
64, eu vou achar justamente 405,10 quilocaloria por hora. Bom, e esse resultado, né, pessoal, depende do tempo. Então, tem que considerar esse tempo aqui é por hora. Então, tem que considerar ele 24 horas. Então, aqui eu faço um Q1, que é 405,10 vezes 24. Então, vai me dar aqui 9.722,38 quilocaloria. Bom, agora, pessoal, a gente precisa da segunda parcela, né? Então, a gente vem aqui na segunda parcela, que é o P2, que é o de infiltração, né? Então, o P2 ele é dado pela fórmula aqui, ó, Q2 é igual a... Deixa eu apagar isso aqui para ficar um 2 certinho. Então, Q2 é N vezes o volume da câmara vezes o Q de remoção. Bom, então a primeira coisa que a gente calcula, pessoal, é o volume da câmara. Então, como a gente pegou aquela câmara essa segunda opção aqui, né, que é 4 por 3 por 2,5, eu vou simplesmente multiplicar. 4 vezes 3 vezes 2,5. Então, ele me dá 30 metros cúbicos de volume. Esses outros dois valores aqui, o N e esse Q, eu vou achar pela tabela. Então, por exemplo, na tabela 10, vou pegar ela aqui e mostrar para vocês. Bom, o volume da minha câmara é 30, mas de qualquer forma eu posso pegar um valor logo abaixo, ó, 50, e a minha temperatura interna, adotei que ela é 4 graus, logo ela é maior do que zero. Então, cruzando os dados aqui, ó, aliás, perdão, cruzando aqui 30 lá, deu 16,7. Então, esse N aqui, ó, então o N pela tabela, aquele, ó, é o 16,7. Então, N vai 16,7, que a gente chama de trocas de ar por dia, né? Então, aqui chama de trocas de ar por dia, certo? E agora eu preciso desse outro fator aqui, ó. Então, para encontrar esse aqui, o valor de Q, eu vou precisar de duas tabelas, a 13 e a 14. Então, a gente considera que a temperatura interna é maior do que zero, né? A gente cruza os dados, então, considerando que a temperatura interna é de 35. Deixa eu pegar aqui a tabela e já mostrar para vocês. Bom, então, o que que a gente considera aqui, né? A temperatura interna é 4, né? A gente pega aqui 5, não tem problema. Se você quiser um rigor maior, você pode interpolar os valores aqui. Recomendo não, que dá mais trabalho. Os valores não dão tantas mudanças assim, não dá um valor tão discrepante. Então, você considera 5. A temperatura interna, a externa, perdão, como é 32, então você pode considerar 35. Mais uma vez, se você quiser interpolar para 32, não tem problema, mas também não vai dar tanto. Se você querer só para ver a diferença, não dá tanta diferença assim. Então, 32, eu considero aqui 35 e a umidade relativa de 60%. Aí eu achei esse valor aqui, ó, de 19,3, ó, que é justamente aqui, ó, cruza as duas linhas, ó. Então aqui eu acho que esse Q aqui é de 19,3. Esse valor ele é quilocaloria, ele é uma relação do volume, então é quilocaloria por metro cúbico. Então logo o calor aqui, ó,
de infiltração é o N, que é 16,7, vezes o volume da câmara, que é 30, vezes o que é RM, que é 19,3, que me dá então 9.669,3 quilocaloria. Então, tenho justamente já o valor em quilocaloria, né? Certo, pessoal? Aí na próxima aula eu vou continuar com vocês esses cálculos aí, né? Vai ter mais algumas parcelas aí. Até aqui, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, questionamento aí? Tudo certo, pessoal? Dúvidas? Tudo ok aí? Bom, pessoal, então não havendo dúvidas aí, eu vou finalizando aqui por hoje. Se tiverem então alguma dúvida, questionamento, vocês me procuram então, pessoal. Bom, desejar a vocês uma boa noite, ok? Fiquem com Deus e até a próxima semana. Boa noite, professor. Muito obrigado. Tchau, tchau aí, pessoal. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite.